e cultura indígenas. Educação escolar indígena é cultura viva. Educação é um direito, mas tem que ser do nosso jeito. Educação escolar indígena é cultura viva. Aqui detrás da câmara, eu, Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. Hoje, dia 7 de abril de 2025, estamos em Brasília, no 21º acampamento Terra Livre, de 6 a 8 mil parentes indígenas, representando aqui mais de 200 povos indígenas. E vamos mostrar um pouco do que está acontecendo aqui. Está no ar mais um episódio do programa Palavra Ética com o Frei Gilvander, um espaço de resistência e esperança, onde ecoa a voz de quem luta por direitos à terra, moradia, preservação ambiental, cidadania e superação de todas as injustiças. Aqui, a palavra ética ganha vida. Cada voz faz a diferença. A gente amplifica os gritos por justiça, os clamores e as reivindicações justas e legítimas dos povos, comunidades e dos movimentos sociais do campo e da cidade. Estamos aqui na Biblioteca Itinerante Barca das Letras. Que maravilha, rapaz! Meu irmão, como é que é seu nome? Sou o Jonas. Ô Jonas, você que está tocando aqui a Biblioteca Itinerante Barca das Letras, como é que é? Isso, nossa biblioteca é itinerante, como o nome diz, né? A gente vai ao encontro do leitor. É aqui de Brasília? Ela é de Brasília, do Amapá, do Pará, de Roraima, de muitos lugares da Amazônia, por onde nesses 16 anos a gente vem aí navegando, arrecadando livros aqui em Brasília, principalmente com a população daqui, que lê muito, né, a classe média daqui, doa pra gente e a gente leva para as comunidades, né, de forma itinerante durante o ano. E quando tem esses eventos em que as populações vêm a Brasília lutar pelos seus direitos, como a população indígena, né, pelo seu direito ao território, pelo seu direito à existência, né, pelo seu direito ao ar natural, que são eles que vivem lá nas florestas, né, na beira dos rios, né, nos sertões, que mantêm as florestas vivas, né, e nos alimentam com o seu modo de vida tradicional, né, que consegue manter viva, né, o nosso ar. E aí a gente vem aqui alimentá-los com a literatura, né, com os livros, né, como forma de agradecimento a esses povos, né? Já que a gente não tem grana para dar para cada um deles, mas a gente tem livros, muitos livros que a sociedade de Brasília dá. Gratuita. É gratuito. Aí que eles ficam à vontade, a gente vai espalhando aqui nas estantes, entre aspas, né? Que é aqui conhecimento bom libertador, né? De primeira qualidade, literatura de primeiríssima, né? E a gente vai incentivando eles a ler, porque é necessária a leitura, né? Tanto para a diversão, mas também para lutar pelos seus direitos, né? Para que consigam permanecer vivos, né? Que beleza. Parabéns, meu irmão. Ó, que beleza. Os parentes aqui já selecionando os livros aqui para levar para as aldeias. Que maravilha. Registrando aqui Frei Gilvander Moreira. Que beleza. A movimentação aqui no 21º acampamento Terra Livre continua. E agora encontrei aqui o Rori, do Conselho Indigenista CIMI de Minas Gerais, e a Esther, do CIMI Nacional. Né, Esther? Que beleza. Mais um acampamento Terra Livre dos indígenas, né? 21º. E é o 20º aniversário também da PIB, a Articulação dos Povos Indígenas Brasileiros. Aí, venha conhecer. Muito importante. Estamos aqui na maior mobilização indígena aqui no Brasil, e a importância desse momento é que somamos junto aos povos indígenas aqui nessa grande mobilização. Então, convidar aqui vocês para adentrarem nossa barraca. Oh, beleza, a barraca. Aqui relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, dados de 2023, né, Esther? O CIMI todo ano recopila a violência provocada contra os povos indígenas no Brasil e faz uma... Deixa eu mostrar aqui. Ah, tá. É parecido com aquele livro que a Comissão Pastoral da Terra propõe anualmente, né? Relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, dados de 2022, esse aí, né? Aí o CIMI compila toda a violência vinda tanto da imprensa, vinda do próprio povos indígenas, o missionário recoleta, e a gente faz. Essa aqui, concretamente, foi uma edição que a gente fez tabelas, recopilando toda a era Bolsonaro. Então fez dado comparativo de todos aqueles anos, o que significou a nível de violência.
violência, de invasões, de morte de criança, enfim, todos os dados trouxeram esses 4 anos de resumo. Ok. Esse aqui é o Porantim, é um jornal inteiramente indígena, fabricado há mais de 30 anos pelo CIMI. O Porantim, na língua sataramauê, significa remo, memória e luta. A gente também tem assinatura desse jornal. Ele é publicação mensal? Publicação mensal, sim. Tem aqui a assinatura. Aí pode fazer assinatura também, sim, quem quiser. A causa indígena é de todos nós, não é só uma questão indígena não, né, Rori? É, que beleza. Vocês estão apresentando vários aqui, Porantim, o orçamento da União como instrumento anti-indígena. Esse aqui é o nosso material da Semana dos Povos Indígenas, certo? A Semana dos Povos Indígenas com cima é junto com a campanha da fraternidade, né? Então esse ano, Povos Indígenas em seus territórios, esperança para o bem viver. Esse é o tema. Ah, que maravilha, que maravilha. Esse outro seria uma publicação que o CIMI fez em 2018, Congresso Anti-Indígena. Ele traz uma pesquisa praticamente de quem financia a cada parlamentar aqui, né? Então ele vem, se é o agro, os bancos, as mineradoras, aí dá para ter uma ideia de que interessa depois ele vai defender, né? Quem bancou, ele vai defender. Por isso o título é Congresso Anti-Indígena, né? Porque todos os financiadores desse nosso político, eles são bem contrários ao direito dos povos indígenas e à vida e, sobretudo, ao território dos povos indígenas. Congresso Nacional Anti-Indígena, os parlamentares que mais atuaram contra os direitos indígenas, né? Ele é de 2018, mas a maioria dele continua na ativa, né? Frei Gilvander, esse aqui é o nosso livro lançado recentemente, trata sobre os povos isolados, livres, na Amazônia e no Grande Chaco. Povos indígenas livres isolados na Amazônia e Grande Chaco, organização de Guenter Francisco e Lino João de Oliveira. Coisa boa, né? Um livro que trata sobre o movimento indígena no Brasil. Ele foi escrito por um dos nossos missionários, né, 2 grandes missionários da gente, o Clóvis Bergotti e o Egon Dioniso Reck, que é mais um livro aqui para a gente entender um pouco da história dos povos indígenas e dessa força que é o movimento indígena no Brasil. Mais um livro aqui para a gente incentivar a leitura com relação aos povos indígenas. Esse é Povos Indígenas, Terra, Culturas e Lutas, escrita por Benedito Prézia. Tudo isso, quando a gente for colocar, se eu for contar para vocês assim, quando a gente conversa sobre isso com os anciões, a gente dizia, quando a gente ia pescar, a gente ia de remo, né? A gente não espantava os peixes, né? Não tinha gerador zoando, né? Até não sei que horas da noite. E as crianças vão embora, espanta. Então, a gente está vivendo isso no Rio Negro, mas a gente está tentando, né, trabalhar com apoio, né, de projetos assim, para que a gente possa realmente trabalhar, olhar para a juventude como educadores, para que eles também cresçam pensando que terra é a nossa mãe, água, né, é a nossa vida, tudo isso, né, cuidar dela, como se fosse nós mesmos. Boa tarde a todas as mulheres, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Rosinha Potiguara, cacique do meu povo, venho lá do Ceará. E assim, gente, a experiência que nós temos, nós estamos em processo de retomada, lutando pela nossa mãe terra. Nosso espaço lá estava tomado de lixo, mas é um espaço dentro do nosso território, dentro da nossa área, né? E a gente entende que a nossa principal luta é lutar e defender pelo nosso espaço territorial. Mas a gente começamos a fazer a nossa retomada dia 14 de novembro de 2023. Mas depois a gente se surpreendemos com um pedido de reintegração. E nós estamos na nossa área, lutando e defendendo o nosso espaço de retomada, né? Estamos com vários relatórios, vários advogados, na defesa junto com a gente, defendendo o nosso espaço, e agora em maio nós vamos ter o resultado. E a gente
Mas com isso, minhas parentes, eu gostaria de dizer, nós da amiga, que nós precisamos ser fortalecidos em nosso território. Nós estamos vendo a Paulinha aí fazendo uma frente. E aí, essa organização que temos, qual é o trabalho que está fazendo para fortalecer as nossas mulheres, que são hoje as mulheres de luta dentro dos territórios? A maioria das mulheres é quem faz a luta. Não é que nós não fazemos a luta junto com os homens. Nós precisamos dos homens, mas é nós que damos a cara todo dia, né? E nós que fazemos a luta de retomada somos perseguidas 10 vezes mais. Então, minhas amigas, vamos tirar o momento do ADN, vamos tirar o momento das plenárias para ver como se pode fortalecer a luta das mulheres dentro do nosso território. E essa aqui é o local de nós abrir a boca e falar a nossa necessidade. E muito obrigada. Boa tarde a todas que estão aqui presentes. Eu me chamo Eliane Tabajara, sou liderança e militante do movimento indígena, lá de Poranga. É um município que está no processo de litígio entre Ceará e Piauí, um processo que o nosso povo Tabajara há milhões de anos já fazia essa luta, o povo Tabajara pela Serra da Ibiapaba. E hoje, atualmente, nós estamos nessa mesma luta, lutando em defesa desse território, né? Porque essa disputa, ela é uma disputa ilegal. Essa disputa, ela visa muito a questão da energia solar, do minério e tantos outros, como é que se diz, objetos que eles querem empreender, que eles querem enriquecer dentro do nosso território. Enquanto nós estivermos vida, nós iremos lutar para que o nosso território ele permaneça onde ele está, que é no estado do Ceará. Então, para a gente é muito difícil, porque somente nós, povos indígenas, lá de Poranga, tem um povo quilombola também que está nesse processo de litígio, que também está fazendo essa luta. Somente nós estamos fazendo essa luta, né? Mas eu queria também trazer outro relato. Em Poranga nós temos duas aldeias. Uma é a aldeia Umburana, que fica na sede do município, e tem a aldeia Cajueiro, que fica a 42 quilômetros da sede do município. A aldeia Cajueiro é a aldeia onde eu estou morando hoje. Foi uma retomada que nós fizemos no dia 10 de junho de 2007. E a gente fez esse retorno para o nosso território, porque nós não aguentávamos mais ver o que estavam fazendo dentro do nosso território. Um território que era cheio de plantas nativas, cheios de caju, cheios de mangueira, né? E foi tudo derrubado para plantar outra planta para que o gado Nelore pudesse sobreviver lá. E aí alguns das nossas famílias saíram desse território e ficaram observando, mas de longe, porque não podia adentrar. Então a gente resolveu e decidiu entrar, fizemos a retomada, passando por diversos momentos difíceis. Eu fui ameaçada, minha família foi ameaçada, né? Fomos agredidos, mas a gente venceu, a gente colocou 2 poceiros para fora. Tem uma única poceira lá, que é o que nos causa transtornos, e a gente já tentou diversas formas fazer com que esse território fosse demarcado. Eu acredito que no estado do Ceará, o único território que não tem tanto empecilho para fazer o processo demarcatório é lá na aldeia Cajueiro, uma área de quase 5.000 hectares. A gente, com 10 famílias que nós tínhamos bem no início, nós fizemos o processo de
toda a retirada de gado que estava lá dentro. E a gente já vai plantando mais de 5.000 mudas de plantas nativas lá. Hoje, quem foi no período da retomada e for agora na aldeia Cajueiro vai sentir outro clima, porque as chuvas são poucas, mas no período das chuvas é todo mundo colhendo as sementes, plantando sementes, né, de diversas, como é que se diz? Espécies, né? Tanto nativas como frutíferas. Hoje nós temos somente nós, sem ter ajuda, apesar das ajudas dos amigos, mas nós lá da aldeia Cajueiro já temos todo o controle desse território. E o que mais assim nos magoa, e o que mais assim nos deixa triste, mas que nos segura é a espiritualidade. Sem a espiritualidade, eu garanto para qualquer uma de vocês, nenhuma de nós se sustenta. Se não for a espiritualidade que nos protege, que a gente fique ali firme, a gente não fica em canto nenhum. Então a espiritualidade nos segurou e nos orientou para tomar os passos que nós temos lá dentro do nosso território. Então a gente é muito grata aos nossos ancestrais, que em espírito nos ensinou a caminhar, né? Que nos deu a direção certa para que hoje nós pudéssemos estar naquele território. Nós somos tão ligados ao nosso território que eu estou aqui, mas se acontecer alguma coisa lá, eu sinto o que está acontecendo lá, né? Então é uma força gigantesca que eu não sei como explicar para vocês, mas a gente sente uma força muito grande lá no nosso território. E aí, continuando, né? A gente passou por diversos problemas, muitos parentes que aqui estão, a Rosa, a Ceissa, as duas Rosas, né, que tem duas Rosas aqui, outros parentes, o Dourado e tantos outros foram lá nos dar esse apoio e viram como foi a situação no período da retomada para o período da retomada agora. E, como eu disse, a gente se sente muito triste porque não demarcar esse território, que não tem tantos problemas, que não tem tantos poceiros, só temos uma única poceira lá dentro. Fomos para uma audiência pública que teve o prazo de 180 dias para que a FUNAI pudesse demarcar o nosso território, né? Para que pudesse agilizar o processo demarcatório, mas até hoje, está com mais de 3 anos e sinceramente não prosseguiu, não teve prosseguimento. Então a gente se sente enfraquecido, né? Porque tem essa poceira lá e mesmo no local onde ela está, ela causa muito problemas para a gente, ela traz outras, vem trazendo gado de fora, vem colocando outras questões, entrou na justiça para ter uma pessoa que passa muito tempo no território, ela entrou como usucapião, né? E ela perdeu, graças a Deus ela perdeu, e estamos aí esperando a vontade, né, que a FUNAI, né, resolva, né, e possa dar andamento no nosso processo. Então eu fico muito indignada com isso, né? Se a gente está num território onde não tem tantos, por que não o estado do Ceará também não ser visto? Né? Porque são poucas terras no estado do Ceará que são demarcadas, né? E a gente tem muitas terras que precisam ser demarcadas, né? E a escola, né, é uma força muito grande que nós temos lá no nosso território, a escola, porque nós ensinamos nossos formiguinhos a proteger o território. Nós temos hoje um grupo de jovens, de 19 jovens, né, que faz esse processo também, juntamente com os guardiões do território, fazendo todo o ciclo no território, porque colocavam fogo no nosso território, iam caçar, né, e levavam muitas caças. Hoje a gente já tem esse controle, porque quando a gente vê uma pessoa diferente, a gente vai
protegendo o nosso território com a nossa vida. Porque se a gente vê uma pessoa lá fazendo algo que não é correto, a gente vai para cima. E os jovens também estão na mesma direção, né, protegendo esse território, né, com unhas e dentes, com muita força, né, com muita força espiritual, para que ninguém mais mexa no que é nosso. Então, o nosso território é assim que a gente trabalha no nosso território, protegendo, aproveitando o período de chuva, plantando. Lá nós temos um rio, que ele no inverno ele tem água e no verão ele não tem, né, que é o rio Macambira. Esse rio Macambira nos traz muitas alegrias, né, e quando vai embora nos deixa tristeza, né, porque é dali que os nossos animais bebem, é dali que a gente toma banho, é dali que a gente lava roupa, é ali que a gente brinca, é o ponto de lazer da nossa família, dos curumins. A gente dá aula dentro do rio, num período que teve aquele processo que nós não podíamos, no período da pandemia. Nós estávamos no centro da terra com os nossos jovens, com as nossas crianças, estudando o nosso território, né, para saber quantas plantas nativas tinha, quais as plantas nativas tinham, quais os animais tinham ali dentro, né? Então a gente fez isso e está tudo registrado e catalogado lá. E a gente se sente, sabe, uma força tão grande, porque foi um momento muito difícil para todo mundo, toda a população brasileira. Mas foi um momento, entre aspas, bom para nós, porque nós estávamos lá no centro da terra, trabalhando com as nossas crianças, com as nossas mulheres. As mulheres iam para fazer a comida e os professores iam para ensinar, né, juntamente com os idosos. Eles iam explicando qual era a planta que servia para fazer remédio, qual era a planta que era venenosa, qual era a planta que era resistente, aonde nós podíamos fazer o replantio nos outros anos, né, aonde necessitava colocar um prego, uma estaca, um arame, aonde a gente podia organizar o nosso território, né? Então, vamos cuidar do nosso território. Quando vocês puderem, ensinem às crianças isso, porque um dia, quando vocês se forem, vocês vão ter um futuro promissor dentro do território de vocês, porque vocês ensinaram os curumins a dar continuidade a essa luta. Hoje, se eu fosse, né, se eu me encantasse, eu me encantaria feliz, porque o território da Aldeia Cajueiro, né, ele está protegido pelos nossos jovens. E eu digo todos os dias, hoje nós estamos repassando para vocês, amanhã vocês vão repassar para as crianças que estão vindo. E as crianças que estão vindo vão repassar para as outras. A nossa história nunca pode morrer. E a nossa forma de zelar e cuidar pelo nosso território, ele tem que ser hereditário, tem que ser passado de pai para filho e assim sucessivamente. Toda a aldeia tem que participar. Então, pessoal, eu tenho muito, não vou dizer que eu tenho orgulho porque é uma palavra muito pesada, mas eu sou muito feliz por estar na Aldeia Cajueiro, por viver na Aldeia Cajueiro, por ter passado o que eu passei junto com a minha família. Eu acredito que a gente passaria tudo de novo, porque não existe lar melhor do que o nosso, principalmente quando nós se doamos, quando nós cuidamos e quando nós vemos que o retorno está sendo dado pela própria Mãe Natureza. A nossa Mãe Natureza, ela nos dá tudo de volta. Se nós fizermos coisas boas para ela, ela vai dar o retorno para nós com fartura. Mas se a gente fizer coisas ruins para ela, ela também vai fazer o mesmo processo. Então, amem o território de vocês, doem a vida de vocês, porque é dessa forma que as futuras gerações vão ter. Se você der um sim hoje para a defesa do seu território, os curumins, o nosso povo estará protegido lá na frente. Muito obrigada.
registrando aqui Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. São vários exemplos, dia 7 várias histórias de gestão territorial, do cuidado, abril de 2025, aqui no 21º acampamento Terra Livre dos Indígenas em Brasília. Meu nome é indígena Iraí Tabajara, sou do litoral sul da Paraíba, é uma pessoa, né? E sou também coordenadora do grupo de mulheres Moara, que trabalha com medicina tradicional. E eu estou aqui muito feliz, né, em encontrar todas vocês, Cristina também, a Boine, que sempre a gente estamos juntos, né, e na luta também, em reuniões. Mas eu trouxe uma demanda aqui, né, sobre o meu território. Meu território, ele é no litoral, fica em Tambaba, né? É um litoral muito bonito, muito visado pelo empreendimento, em qual os empreendimentos chegam e desmatam a nossa mata, onde nós tiramos nossos remédios, né? Que em si, o nosso território é uma farmácia viva. Nosso território é uma farmácia viva, que são as matas, né? E onde a gente se cura, né? Que o mundo, as mulheres estão doentes do útero, né? Quando mata nós também. Mata nosso coração, a terra, o ar. Como é que a gente vai sobreviver sem o ar, né? E os nossos bichos, vai para onde é que eles vão, né? Vão ficar sem rumo. E também trouxe também uma demanda aqui, que eu sou da aldeia Mãe, em Barra de Gramame, mas tem 4 aldeias. Aqui a gente somos um povo Tabajara, 4 aldeias, mas quando acontece numa aldeia, a gente não pode ficar lá. E mesmo os parentes da gente mandam a gente ficar lá. O tempo do coronel acabou, o tempo dos ditadores acabou, né? A gente tem vez e voz, somos mulheres. Somos mulheres, chegou a hora da gente gritar e dizer quem é nós, a mostrar para o mundo que nós somos mulheres fortes, né? Que estamos aqui, a gente não pode ficar lá numa situação dessa. Como eu sou coordenadora das mulheres do meu grupo, do grupo Moara, mas também estou aqui representando as mulheres Tabajara no modo geral, pedindo socorro mesmo, tá entendendo? Que às vezes eu fico até sem palavra, que eu chego aqui para trazer essa demanda, né? Que esse povo que está aí está sendo expulso do território, né? Eles estão sendo expulsos do território. Isso é dolorido para mim como mulher. Veio criança sendo atacada. O povo Tabajara pede socorro. Viu? Obrigada. Registrando aqui o Frei Gilvander, da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. Vai ser vocês. Mas esperamos, obviamente, aqui os mais velhos, que vai ser com muitas conquistas, porque não vamos abrir mão dos direitos, não. Se eles fazem de tudo para preservar os seus, porque nós vamos ficar quietos. Daí que a luta continua, em todos os níveis, nível local, regional, nacional e internacional. Paia e Juruna pelo direito ao território Tavaquara, terra ancestral, história e resistência. Isso aqui é uma das primeiras conquistas, né, do nosso território, que é um RUT, que é um reassentamento urbano coletivo Tavaquara. Isso aí foi luta que nos trouxe como fruto essa conquista. Isso aí a gente considera como o primeiro passo da retomada do nosso território. Vai passar. Aqui eu trago um mapa, né, de uma das associações, a qual eu presido, né? Nós temos atualmente no nosso território Tavaquara 7 associações e 19 comunidades. Aqui eu trago as comunidades que estão na Associação Indígena Quirinapã, a qual eu sou presidente, né? Trago aqui um pouco do mapa onde estão localizadas e quais atividades e produções dessas comunidades. Pode passar. Essa aqui eu trago um pouco da fotografia do meu território, da minha comunidade. Uma dessas casas lá de lado, né, na foto de baixo, é a minha residência, né? Pode passar. Só que faltou o texto aí, não apareceu o texto que aí. Tá. Então, a
gente inicia esse trabalho falando sobre a história e a resistência no território Tabaquara, ao qual a gente ocupa há centenas de anos. Nesse território, desde a invasão com a chegada dos jesuítas, a gente vem resistindo a toda, eu diria assim, essas iniciativas colonialistas de nos apagar, de nos extinguir. E com isso, resistimos à chegada dos jesuítas com as iniciativas de catequese, para que a gente pudesse perder e esquecer toda a nossa ancestralidade. Resistimos também os ciclos econômicos, que foram a borracha, a caça da pele do gato, que era o caucho, e recentemente tivemos aí a abertura da Transamazônica e, por último, a trágica realidade de Belo Monte. E depois a gente traz uma crítica à produção acadêmica. Primeiro, tentando despertar na juventude que já está na universidade a pensar e a construir o pensamento a partir da nossa realidade indígena, escrevendo sobre os nossos conhecimentos e as nossas tecnologias ancestrais, que são mais ricas e apropriadas do que a tecnologia e a ciência não indígena, que está somente há 500 anos nos nossos territórios após a sua invasão. A nossa tecnologia e os nossos conhecimentos têm milhares de anos. Depois eu falo um pouco na pesquisa sobre alguns pesquisadores, como antropólogos, tem um dito cujo, que eu vou citar o nome, é o Viveiro de Castro, que no passado disse que estávamos extintos, e recentemente o medíocre escreveu que passamos a ser índio após Belo Monte. O meu território, temos registro na FUNAI para o reconhecimento do meu território desde 1977, antes da própria Constituição Federal. Fomos ignorados em todos esses processos de colonização e econômicos, como Belo Monte, que não colocou o nosso território. Por quê? Porque parte do nosso território é o que eles chamam hoje de Altamira, e que para nós é Tabaquara. A importância da nossa narrativa nessa construção acadêmica, e também para que as pessoas saibam que o nosso conhecimento também é ciência, também é tecnologia. O direito negado, e a luta, e a gente aqui vai lutar para que o Estado reconheça o nosso direito, a nossa presença. Somos ali de vários contextos, rurais, ribeirinho e urbano, mas estamos no nosso território resistimos a todas e qualquer iniciativa, e hoje temos a nossa presença, a nossa residência e a nossa luta e resistência no território que é Altamira. E contudo, para finalizar, fazemos isso em memória daqueles que já se ancestralizaram, que lutaram e que tombaram nessa luta, mas que para nós está vivo em nossa memória e no conhecimento que nos foi passado. E também tentaremos fazer de tudo para que essa luta e essa resistência seja evidenciada, não só aqui no ATL, não só na COIAB, mas na COP30. Por quê? Porque o nosso direito, o nosso território é também uma garantia do presente e do futuro. Obrigado. Registrando aqui Frei Gilvander Moreira. Boa noite, ATL. Me chamo Suzane, da comunidade Arapuá, região Alto Calmero, município de Alta Alegre, estado de Roraima. Venho de um território chamado Arapuá, que está em processo de demarcação. Atualmente sou conselheira fiscal, conselheira gestor, articuladora de projeto, coordenadora do ensino tradicional local e microempreendedora, artesã e liderança. O tema que eu escolhi foi Arapuá e Resistência, a luta do povo pela demarcação do território, que é o meu território. O território de Arapuá está localizado no município de Alto Alegre, na região Alto Calmero, no estado de Roraima, que está em processo de demarcação. Foi aberto um estudo, de grupo de trabalho, agora em 2023. Lá existem dois povos, Mapuxi e o Apixana. E o nome dado ao meu território é porque lá existe muita cabra, Quem não conhece é uma cabinha preta. E lá tem bastante, e por isso foi dado o nome de Arapuá.
A primeira formalidade junto à FUNAI ocorreu em 1975. Os primeiros estudos geográficos foi no dia 25 de junho do ano passado, de 2024. Atualmente, o meu território indígena está sofrendo com desmatamento e também com expansão de soja, que é o agronegócio, né? Dentro do meu território, que vem contaminando os nossos igarapés, que existe dentro do nosso território. Lá. O meu território, ele é uma conquista da liderança. Aí tem uma breve foto aí de lá, né? É uma conquista das lideranças antigas que passaram por lá, dos meus tuxaus, dos meus avós. No meu território foi onde eu nasci e me criei, e agora estou criando meus filhos, onde eu aprendi a cultura do meu povo. Foi onde eu aprendi a importância de como os nossos costumes é importante para as futuras gerações também, e levar também. E esse curso CAF é tipo um ponto focal, né, para mim estar levando mais conhecimento para dentro do meu território, e também com diálogos, né, dos mais experientes que estão transmitindo isso para nós dentro do curso. E é isso. Meu nome é Wei Marcos Tenente, sou do povo Taurepã. Primeiramente, agradecer os que estão aqui ouvindo e pedir para o pessoal que está de costa aí, que estão conversando muito, chegar mais para cá, pode chegar para de conversa, traiosada aí, ó, bora olhar para cá, tá bom? O significado do meu nome é Sol. Sou fruto dos Taurepã e Macuxi. Pertenço à terra indígena Araçá, região Amajari, estado de Roraima. Sou fotógrafo do movimento indígena da Organização de Base Indígena de Roraima, CIR. O meu tema é Juventude Indígena de Roraima, papel e formação da juventude no movimento indígena. Essa pesquisa visa fortalecer o movimento indígena da juventude de todos os territórios, mostrando a forma de organização e formação de novas lideranças jovens no estado de Roraima. Força da juventude nas mobilizações. Na linha de frente, ao lado da liderança, a juventude tem um papel de ser a força do movimento indígena, nos cantos, nas falas de resistências, nos gritos de resistências, nos parixaras, na comunicação indígena e na vigilância. Esses são alguns exemplos dos espaços que a juventude conquistou e como somos capazes de enfrentar os inimigos do nosso território do jeito que as nossas lideranças nos ensinam. Responsabilidades para formar lideranças jovens. As lideranças dão tarefa para a juventude como uma forma de preparação para o futuro, desde a levar água para os parentes e a fazer grito de resistência nas mobilizações. E assim a responsabilidade vai aumentando e vamos estar preparados. Esse é o início do ciclo da formação de liderança. Precisamos começar da base, trabalhando e ajudando na comunidade e no movimento indígena, assim ficando alinhados. A juventude vai conquistando a admiração e confiança das lideranças. O Departamento da Juventude do Conselho Indígena de Roraima, CIR, é um espaço que foi conquistado por jovens sonhadores que lutaram por esse sonho coletivo que hoje temos acesso. Temos a Assembleia da Juventude Indígena, de onde saem as estratégias de formação de liderança jovem, seminários sobre saúde mental da juventude e etc. O movimento indígena de Roraima tem um objetivo de salvar vidas. Essa é a nossa essência. Somos uma grande família que na maioria dos nossos encontros são um campo de batalha defendendo o nosso território. E esse é o meu trabalho. Obrigado quem está aqui ouvindo. Registrando aqui Frei Gilvander Moreira da Comissão Pastoral da Terra. Boa noite a todos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à ATL. Eu sou o Alexson Macuxi, sou do estado de Roraima, sou acadêmico de Ciências Sociais pela Universidade Federal de Roraima, da Licenciatura Intercultural de Roraima, ou Licenciatura Intercultural do Instituto Siquirã, e sou operador de direitos, professor, articulador de projeto, conselho da COIAB fiscal e da base de organização CIR. Pode passar. Vou tentar falar em 5 minutos, que eu não costumo falar em 5 minutos não, tá? Então, as raízes para curar o mundo através das políticas públicas indígenas. Foi o meu tema porque
Em 2009, nós fomos expulsos do Lago da Praia, e aí nós mudamos para o Morcego, né? E aí o meu subtema também é o poder dos povos indígenas para salvar o mundo. Quando a gente fala de políticas públicas, a gente envolve tanto a base como quem está fora também. Assim, os grandes impactos causados pela destruição ambiental. Então, assim, na comunidade onde eu vivo, nós sofremos um ataque de agrotóxico, e aí em 2019 começa-se a falar de uma tal de construção de soja, plantação, né? E aí começaram a jogar agrotóxico em cima de nós. Pode passar. Raízes para a cura do mundo através das políticas públicas indígenas. O poder dos povos indígenas para salvar o mundo. Então, assim, atualmente o mundo todo está em colapso geral e apenas uma solução a fazer: a cura milenar dos povos indígenas. Muitos podem não acreditar, mas a gente está fazendo o nosso papel. Se todos nós preservássemos a natureza, parasse de jogar agrotóxico, parasse de desmatar, parasse de colocar minerações dentro das terras indígenas, o mundo seria melhor. E aí, muitos craiuás que são contra nosso movimento, que são contra nossos povos, dizem que tem muita terra para poucos índios, né? Que é o nosso caso. Assim, se todo mundo preservasse, fizesse sua parte, o mundo não estaria nesse colapso louco que está. Chuvas fora de época, o tempo esquentando mais, e muito antes da gente, a gente precisa também fortalecer os nossos direitos através das nossas lideranças indígenas, né? A gente precisa ter confiança na nossa liderança. Pode passar. Então, como forma de fortalecimento, o CAF-COIAB retorna as atividades com o curso de formação estratégica para lideranças indígenas dos 9 estados da Bacia Amazônica. Então eu coloquei uma foto aqui nossa, são nós aqui estudando para fortalecer essa cura do mundo através desse protagonista de formação de lideranças. Pode passar. Então, a cura do mundo através das nossas crenças. A gente precisa também entrar no mundo espiritual. Muitas das vezes a gente deixa apenas o tecnológico dominar. A gente precisa também buscar bem a fundo essa parte espiritual, onde nos fortalece. O grande preconceito da sociedade é pensar que nós, povos indígenas, não sabemos o que fazemos. Ao contrário do que imagino, estamos ocupando nosso espaço, estamos em constantes formações e estamos em diversas áreas. Parabéns a todos os indígenas que estão hoje buscando uma formação, e parabéns a nossas lideranças que começaram essa caminhada onde nem sabiam ler nem escrever, mas tinham um objetivo. Pode passar. O sonho dos nossos irmãos indígenas é a demarcação. Através de haver as delimitações, antes de haver delimitações, éramos felizes. Brincávamos livres, caçávamos, pescávamos e com a chegada das limitações, começamos a se distanciar, até mesmo da Mãe Terra. Perdemos nossos espaços. Pode passar. Estas delimitações trazem juntos os pacotes da destruição, porém somos fortes e nunca desistimos. Essa foto aqui é da minha família, minha esposa Lerijane, que está aqui. Parabéns, obrigado por ela também ter essa confiança em mim. É a foto dos nossos filhos. E assim, vocês estão vendo ali que é a demarcação e não a marca temporal. A gente quer passar esse crédito, quer passar também essa situação que nós estamos vivendo, para que todos do mundo possam saber que está tendo impacto dentro das terras indígenas. Não foi nós que escolhemos a demarcação. Antes de 88, antes da Constituição, nós já existíamos. E isso não quer ser respeitado. Os políticos não querem respeitar. E desse outro lado, senhores, vocês veem aqui uma grande destruição. Foi tirado, foi colocado, plantado soja, e aí vocês vão ver assim que 300 metros da minha casa é essa plantação de soja, onde estão jogando agrotóxicos. Pode passar. E aí eu trago para vocês aqui o grito de guerra do nosso estado: Povo unido!
Jamais será vencido! A luta continua! Já resistimos a mais de 525 anos de opressão. Somos uma nação que nunca morreu e sempre sobreviveu e se defendeu. Não abaixaremos para governo, para políticos que querem nos dizimar. Nossos povos lutaremos até o último indígena. Demarcação! Já! Demarcação! Já! Registrando aqui Frei Gilvander, em Brasília, 7 de abril de 2025. Boa noite, lideranças. Eu me chamo Marcelo do Pari, sou do povo do Pari, da TI Rio Branco. Pode passar. Meu tema é Nossa Terra, Nossa Luta do Povo do Pari. O povo do Pari e a luta pelo território ancestral. As lutas contra os impactos causados pelos grandes empreendimentos em terras indígenas. O primeiro contato foi feito ao intermediário com o povo Macurape, e assim o meu povo foi escravizado pelos seringueiros que dominavam a terra, a região na época do ciclo da borracha. Porém, mantendo a nossa língua materna e mantiveram as tradições do nosso povo. Pode passar. A luta pelo território ele vem desde o contato com as sociedades não indígenas. A terra indígena Rio Branco está localizada entre os municípios de Alta Floresta do Oeste, São Miguel do Guaporé e São Francisco do Guaporé. É habitado por 9 povos indígenas, né? Que são os povos, o nosso povo Tupari, Aruá, Canoé, Macurape, Arecapu, Campé e Jabuti, tem o Ajuru e tem outros. Os projetos é a garantia da terra. A TI Rio Branco ela foi demarcada em 84 e homologada em 86. Nossa terra tem uma base de 236.137 hectares, só que a maior parte delas é alagada, não tem como plantar ou viver nela, né? E no caso a FUNAI ela juntou todos os povos hoje que vivem nesse território junto. Pode passar. Tá sim. E os impactos causados na nossa reserva são as PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas que tem no nosso território. Tipo, não é bem no nosso território, é na cabeceira do Rio Branco e impacta diretamente com o nosso povo ali. Uma denúncia, né, na época e ficou na mão do Ministério Público Federal, que emitiu uma recomendação para a FUNAI, e ela está solicitando os estudos mais amplos sobre o impacto dessas sociedades. Essas empresas elas vêm se aproveitando de brechas na legislação para crescer, e o proprietário, né, vem diretamente do Grupo Cassol, que eles têm 6, né, dessas PCHs no nome deles, e mais as outras 2 em sócios diferentes. A gente está tentando uma compensação, né, pelos danos causados no nosso território. E tá, é isso. Boa noite, guerreiros e guerreiras, pessoal de Mato Grosso, tá por aí? Ah, tá, beleza. Primeiramente, eu quero agradecer a FEPUINT, a minha organização lá do estado de Mato Grosso, pela oportunidade, né? Bom, meu nome é Odailson, sou do povo Munduruku de Mato Grosso, mas nasci no estado do Pará, né? Nasci na aldeia Pratati, localizada na terra indígena Mundurucanha, no município de Jacareacanga. Eu sou ex-presidente do Instituto na gestão 2019-2022. Atualmente eu sou conselheiro deliberativo da FEPUINT, da Regional Noroeste. Por favor.
Então, a tema da minha pesquisa foi regras de casamento munduruku entre clãs, né? Eu escolhi esse tema porque hoje, dia a dia, assim, eu falo, o povo munduruku estão, assim, perdendo, vamos tipo falar, nessa parte de casamento. Não está mais usando dessa regra, né? O casamento para o povo munduruku, bom, neste meu trabalho eu vou falar sobre os rituais que devem ser seguidos para o casamento entre o povo munduruku, que ocorre entre dois clãs, o vermelho e o branco, e as regras de casamento ainda praticadas nos dias atuais. Pode passar. Aqui vocês podem ver que temos dois clãs, né, que eu falei. Vermelho, esse de cima é vermelho, esse de baixo dessa moça aqui é clã branco. Antigamente, os casamentos entre o povo munduruku da terra indígena mundurucanha ocorria entre os dois clãs, vermelho e branco, entre os primos. Um exemplo, quando uma mulher munduruku grávida do clã vermelho casado com o homem do clã branco dá à luz uma menina, seu irmão pertencente ao clã vermelho que tem filho menino pedia a mão da sua filha, renascida em casamento para seu filho. A escolha era feita após o parto. Os pais do menino conversam com a mãe e faziam um acordo que quando a menina se torna mulher durante a primeira menstruação seria a esposa do seu filho. Aqui são os nossos rituais, né? O homem que foi escolhido para casar tem que ter a habilidade de fazer cesto, saber caçar, fazer flecha, arco, tipiti, cantar canto tradicional, pescar. A menina também segue o mesmo processo, ela tem que saber fazer artesanato, saber fazer farinha de mandioca, né, buscar lenha para fazer comida, limpar e tratar a caça, né. O casal também não pode se ver pessoalmente enquanto não fica junto. O casal não é permitido de namorar. Pode ir. A prática cultural do povo munduruku é importante para o nosso povo. Com essa prática podemos ser mais fortalecidos de todas as maneiras. O casamento para o povo munduruku não é apenas uma união de duas pessoas, mas sim para fortalecer nossos laços familiares, comunitários e espirituais. É uma celebração da vida, da cultura e da existência do povo munduruku. Bom, isso foi minha pesquisa, obrigado. Valeu, meu irmão. Registrando aqui Frei Gilvander Moreira. Lideranças, cursistas, meus amigos, né? Bom, eu sou Eliane Sateré, eu moro na aldeia Cipózinho do território Catalaranjal, Rio Marimari, Borba, Amazonas. Sou vice-coordenadora da rede de mulheres indígenas lá do meu território. Pode passar. O tema que eu escolhi da minha pesquisa é fortalecer a língua materna. É fortalecer o povo sateré-maomé através da união dos tuxábados mais velhos, dos chefes de famílias, professores, jovens, crianças, para cuidar da nossa cultura e do nosso território. As famílias devem falar a língua sateré em suas casas, fortalecer a nossa língua sateré por meio da escrita de convite para encontros, assembleias, reuniões de saúde, futebol e outros eventos dentro da aldeia. Pode passar. Bom, a importância da nossa cultura, né? Mesmo que a tecnologia tenha crescido bastante dentro do nosso território, o cuidado em manter o conhecimento vivo no sentido cultural e linguístico é a chave para que as futuras gerações também e suas verdadeiras raízes, todo o nosso conhecimento cultural deve ser preservado para ser repassado para as novas gerações. E assim por diante. Assim como os nossos ancestrais faziam antigamente, devemos fazer para dar as continuidades aos nossos jovens. Então esse eu escolhi, o meu tema, vou ser breve, porque ainda tenho os colegas, né? Então esse tema que eu escolhi, eu achei muito importante de nós fortalecer a nossa cultura, a nossa língua materna dentro do nosso território. Muito obrigado, Waco César. Valeu,
Frei Gil Vander. Eu não falei muito antes aí porque já está avançado o horário já. Pode passar. A preservação ambiental. Preservar o meio ambiente e proteger a vida em sua forma mais pura. A preservação ambiental, buscar manter o ecossistema intactos, livres de referências humanas, para garantir equilíbrio do planeta. No enquanto esse equilíbrio vem sendo ameaçado por ações como desmatamento, poluição de águas, aquecimento globais, a perda da biodiversidade e destruições de biodiversidade inteiros. Por que preservar o meio ambiente? Evitar o desequilíbrio ecológico, proteger espécies ameaçadas da extinção, garantir a recuperação do ecossistema, minimizar a poluição, reduzir o desperdício, conservar a biodiversidade e promover a sustentabilidade. Como preservar o meio ambiente? Consumir de forma mais consciente, reciclar o lixo, economizar água, a energia elétrica, priorizar o consumo de produção, diminuir o uso de plástico, não vender ou comprar animais silvestres, não pescar em locais proibidos, jogar lixo somente nos locais corretos, colaborar e incentivar ambientais das empresas. Garimpeiros e madeireiros ilegais, uma ameaça. Os garimpeiros e madeireiros ilegais são um dos maiores perigos para a terra indígena e para a floresta. Eles invadem o nosso território sem respeito, contaminam os rios com mercúrio, derrubam árvores sagradas e deixam a destruição por onde passa. O garimpo traz doença, afasta os peixes e poluição às águas. Usamos para viver a retirada ilegal da madeira da árvore. Esse tema para mim, porque eu escolhi o tema do meio ambiente, por causa que nós povos Arara, conviveu com esse tema. Aí eu me expressei nesse tema. O planeta está doente. A crise climática avança com ondas de calor, secas, enchentes e incêndios, tudo isso causado por atividades humanas insustentáveis. A floresta chora, o céu se esquenta. Urgente muda nosso hábito em cobrar as ações reais dos governos e as empresas. Vamos melhorar o meio ambiente, reduzir o consumo, comprar apenas o necessário, evitar o desperdício, reciclar e reutilizar, separação do lixo correto e aprovação de meio ambiente. É o maior desafio atual a crise climática. Em 2024, o planeta bateu novos recordes de calor. Eventos extremos com enchentes, secas e queimadas se torna mais frequente. Por isso, é urgente reduzir a emissão das gases poluentes, proteger os biomas e escutar o povo originário que sempre soube cuidar da terra. Quem vê o ambiente como mãe, não destrui ela, mas quem vê o ambiente como algo assim, destrui a natureza e não tem como preservar. E esse foi a minha preservação do meio ambiente. Valeu, registrando aqui Frei Gil Vander Moreira. Agora meu tema, meu território, meu corpo, porque nós nascemos no território e quando nós fazemos a passagem para o território que moramos, voltamos. E eu sou de um território ainda não demarcado e o território, por que eu ponho o território, meu território, meu corpo? Porque do território que nós tiramos todo o nosso sustento, temos que preservar o território, é rio, é água, é vida, né? Então nisso eu coloquei esse tema. Não vou me alongar muito, dia 17 contém a apresentação completa. Eu só quero deixar aqui, nenhum direito a menos para o povo indígena do Brasil, nenhum direito a menos. Indica ao povo que avance. Avançaremos! O povo que avance. Avançaremos! É isso aí, registrando
yeah, yeah.